É um gosto grande estar aqui em Grândola, num território onde o PSD ainda tem pouca implantação, mas é uma demonstração também de que nós tratamos todos os pontos do país da mesma maneira, com o mesmo interesse, com a mesma consideração, até diria se calhar aqui um bocadinho com mais consideração do que é habitual, porque é muito difícil fazer vida política e militância política no PSD num território que tradicionalmente é muito adverso do ponto de vista político e, portanto, eu quero aqui cumprimentar os nossos companheiros de Grândola pelo trabalho que estão a fazer e que vai dar frutos seguramente no futuro. Relativamente às medidas que o Governo anunciou, eu creio que é caso para dizer que é melhor do que nada, mas ainda muito pouco e muito insuficiente para aquilo que são os efeitos que se começam a fazer sentir e já se sentem em muitas famílias portuguesas. Desde logo, o Governo está a atuar de uma forma muito desordenada, com medidas um bocadinho às pinguinhas, semana sim, semana não, vai dizendo qualquer coisa e pré-anunciou para setembro um pacote mais robusto. Como digo, é melhor haver a possibilidade dos consumidores domésticos poderem aceder à tarifa regulada do gás, mas também é preciso perceber de que forma é que isso vai acontecer. Vão ser este 1,5 milhão de consumidores sujeitos a todas as contrariedades que normalmente todos nós temos quando interagimos com os operadores desta área. Às vezes, para mudarmos o tarifário num momento normal, passamos horas e horas ao telefone e chegamos ao fim e não conseguimos ter bom resultado. Agora, quer-se pôr 1,5 milhão de pessoas em poucas semanas a mudarem os seus contratos e a aderirem à tarifa regulada, e convém que o Governo explique como é que isso se vai operacionalizar. Porque se isto é apenas um anúncio para ficar nas parangonas dos telejornais de hoje e dos jornais de amanhã, não vai chegar à vida das pessoas. Depois também é preciso perceber se o Governo acautelou que no próximo ano não vai haver aumento também da própria tarifa regulada, que isso não ficou claro na conferência de imprensa que hoje foi realizada. E, portanto, eu diria que é ainda muito pouco. É preciso fazer notar que 93% do consumo de gás não está inserido nesta medida. Estamos a falar, sobretudo, do fornecimento das empresas, e pode parecer que isso diz respeito apenas às empresas, mas isso diz respeito também aos consumidores, porque com custos energéticos muito maiores do que aqueles que eram estimados na operação normal das empresas, aquilo que vai acontecer e está a acontecer é o aumento dos produtos. E quem vai pagar no fim do dia o facto de não haver uma política de diminuição, de redução dos preços da energia, no caso do gás natural, das empresas, são os consumidores. Ou seja, é ainda muito pouco para poder ser considerado um plano transversal, global, para amenizar os efeitos da inflação que este ano os portugueses estão a sentir. Nós, desde abril, estamos a incitar o Governo a tomar um plano global neste domínio que possa, nomeadamente, ajudar aqueles que mais precisam, aqueles que estão a pagar uma alimentação cerca de 30% mais cara do que pagavam ano passado, que estão a pagar custos de energia superiores também em 30% do que eles pagavam há um ano atrás. E isso o Governo ainda não disse como é que ia fazer. O PSD já teve a ocasião de demonstrar como é que se pode aproveitar cerca de 20% a 25% das receitas e dos impostos que o Estado está a cobrar a mais às pessoas, às famílias e às empresas, para chegar a um universo muito significativo de cidadãos. O programa de emergência social que nós apresentamos consegue dar mais meios a 2.300.000 pensionistas que têm pensões de reforma até cerca de 1.100 euros, consegue dar 40 euros de vale alimentar mensal a 2.300.000 portugueses que estão na vida ativa e que têm um rendimento também até cerca de 1.100 euros, e consegue fazer baixar em 200 milhões de euros os impostos que são pagos pela classe média, que integra o quarto, o quinto e o sexto escalões de IRS, para além de termos proposto atribuir mais 10 euros mensais a todas as crianças e jovens que recebem abono de família, e é uma medida que em 4 meses, para implementar já em setembro, em 4 meses custa apenas 40 milhões de euros. Portanto, eu diria que o Governo está a tentar mostrar alguma ação, mas é muito pouca ação para aquilo que verdadeiramente interessa à vida das pessoas. O que é que se deveria fazer já de imediato e com maior eficácia? O que é que o PSD entende que deveria ser feito?
A nossa proposta foi que houvesse um apoio direto às pessoas. Foi que, e é uma forma muito mais eficaz, muito mais escorreita, muito mais execuível do que aquilo que foi hoje anunciado, que nós não sabemos como é que vai acontecer do ponto de vista procedimental. Quantas semanas vão ser necessárias para que os portugueses, os contribuintes, possam aceder à tarifa regulada do gás? O que é que vão ter que fazer? Quais são os procedimentos? Vão ter que passar horas ao telefone? Vão, como acontece normalmente, desistir a meio porque ninguém tem paciência, nem tempo para aguentar chamadas intermináveis que passam muitas vezes de departamento para departamento. Nós hoje, numa situação normal, não conseguimos fazer isso. Imagino quando, de repente, de um dia para o outro, 1,5 milhão de pessoas quiser aceder a essa mudança. Há um mecanismo criado que vai permitir às pessoas agilizar essa adesão. Estão garantidos está garantido que nos próximos trimestres não vai haver aumento da própria tarifa regulada? É muito pouco ainda para podermos falar numa resposta àquilo que são as necessidades das pessoas. Mas também devo dizer o seguinte, o Governo atravessa um período muito complicado, de grande desnorte e de grande desorientação. Ao mesmo tempo que soubemos desta mini medida, vamos chamar-lhe assim, assistimos atónitos a uma declaração da Sra. Ministra da Saúde a tirar a responsabilidade da atual situação para os anos 80. Eu não sei onde é que está hoje o sentido de responsabilidade e de realismo dos membros do Governo. De facto, o Governo continua em roda livre. As pessoas dizem coisas ou não pensam naquilo que dizem, ou então, se pensam, devem pensar que nós somos todos tolos e que não percebemos aquilo que está a acontecer. É uma fuga completa às responsabilidades. Dizer que o caos que há hoje no Serviço Nacional de Saúde se deve a medidas tomadas nos anos 80, 40 anos depois, 7 governos do Partido Socialista depois. O Partido Socialista governou 20 dos últimos 27 anos. A Sra. Ministra da Saúde acordou hoje para aquilo que foram medidas dos anos 80. Estamos a brincar com a vida das pessoas. Os portugueses merecem respeito. Eu já ontem tive a ocasião de dizer e reitero, os membros do Governo andam desnorteados, andam desorientados e devem pedir desculpa pela forma como falam para as pessoas. Devem pedir desculpa por fazerem dos portugueses, cidadãos que não têm capacidade de ver o óbvio. É óbvio que, como o Partido Socialista sempre que passa no Governo não muda coisa nenhuma, e quando muda é muitas vezes para pior, como é o caso da saúde, nós estamos a sofrer as consequências de falta de decisão ou decisões erradas do Partido Socialista. E é preciso assumir as responsabilidades. A Sra. Ministra da Saúde, das duas uma, ou mete na cabeça dela e convence o Governo, o resto do Conselho de Ministros, ou é convencida pelo Primeiro-Ministro, que é quem tem a principal responsabilidade, de que as políticas que foram seguidas nos últimos anos desembocaram em serviços de menor qualidade, em encerramento de serviços, em debandada de profissionais de saúde, do Serviço Nacional de Saúde, em reforço da saúde privada. Os maiores amigos da saúde privada em Portugal são os governos do Partido Socialista. A senhora Ministra da Saúde é a melhor amiga que o sistema privado de saúde pode ter, porque quanto mais ela desinveste no sistema público, quanto mais profissionais perde, mais está a obrigar as pessoas a gastarem os recursos que têm, muitas delas a gastar as poupanças, as últimas que têm, para terem cuidados de saúde. E, portanto, enquanto não houver uma assunção da responsabilidade que o caminho que foi percorrido nos últimos anos foi errado, e é da responsabilidade desta Ministra, deste Governo, deste partido e deste Primeiro-Ministro, ou então vão-se continuar a enganar a eles próprios, em primeiro lugar, e a enganar o povo português, em segundo, que é o mais preocupante. E, se calhar, daqui a 40 anos, os filhos destes governantes vão dizer que foram as indecisões de 40 anos antes dos seus pais que provocaram que a qualidade da saúde em Portugal fosse pior. Eu creio que é a altura de haver uma intervenção do Primeiro-Ministro, de pôr ordem na casa, de deixar de ter um governo em roda livre, em que cada membro do governo, cada vez que aparece a falar em público, vem acrescentar intranquilidade, insensibilidade, incompetência àquilo que é o desempenho do governo.